Bora lá, papo sério, vamos conversar aqui sobre por que eu e você a gente se sente sempre cada vez mais ocupado, mas nem sempre tão produtivo. Parece que a gente tem cada vez mais coisas para fazer, mais atividades para lidar e acaba que a gente não se sente avançando, não se sente chegando mais perto daquilo que a gente quer. E eu tô te falando isso porque eu comecei a olhar para a quantidade de coisas que eu tava fazendo na minha vida e comecei a me questionar, será que tudo isso realmente tá me levando para onde eu quero chegar? E aí eu comecei a ver que tinha um monte de coisa ali que não fazia muito sentido. Então a ideia aqui é a gente conversar sobre o lance de que muitas vezes a gente tem a impressão de que o nosso problema é falta de tempo, mas muitas vezes o nosso problema ele tá em um excesso de complexidade. Você por acaso já sentiu aí no seu dia a dia, na sua rotina, que quanto mais você tenta organizar, parece que mais bagunçadas as coisas ficam? E o lance é que eu comecei a perceber que a gente não precisa de mais organização. Na verdade, a gente precisa de menos atividades. Foi assim que eu comecei a conseguir sair daquele fluxo constante de pressão, de ansiedade, de me sentir o tempo inteiro ocupado, tendo que correr para lá e para cá, e comecei a olhar para aquilo que era realmente importante dentro da minha vida, dentro da minha rotina. Esse é um problema invisível bem comum que todos nós acabamos enfrentando em algum momento, o paradoxo da produtividade, o paradoxo de fazer cada vez mais. E aí eu e você na prática, no dia a dia, o que a gente faz? A gente enche de tarefas ali na nossa agenda, na nossa lista de tarefas e fica o dia inteiro correndo atrás de cumprir aquelas atividades, independente se elas são importantes ou não. Então, na prática, olhando para minha vida, olhando para minha rotina, olhando para o meu modo de agir, para minha pressão, para minha ansiedade constante, eu acabei percebendo que produtividade não é sobre fazer mais, é sobre você ter clareza sobre o que você está querendo conquistar como resultado. É muito provável que você conheça alguém aí à sua volta que esteja sempre ocupada, que está sempre correndo, uma pessoa que nunca tem tempo para nada, mas que eventualmente ela não se sente avançando, não se sente conquistando. As coisas são difíceis, eu não consigo avançar. Ou então pode ser até você mesmo, você mesma aí que tá tentando, tá fazendo, tá se dedicando e eventualmente se sente aí que não tá avançando. E eu te falo isso porque eu me sentia muito assim quando eu tava tentando controlar ali, por exemplo, o meu trabalho CLT, os meus estudos, as coisas novas que eu queria aprender e o negócio que eu tava querendo começar, o projeto, o YouTube, o Instagram, a comunicação. Então acabava que eu ficava ali com um monte de atividade e não focava no que era mais importante. Foi quando eu comecei a dar atenção para uma frase que é super clichê e repetida aí pelo Henrique Fogaça no MasterChef, quando ele sempre fala para os participantes, cara, menos é mais. E aí eu comecei a olhar para minha vida e refletir, cara, e comecei a pensar que ser simples é muito diferente de você ser preguiçoso, de você ser básico. É você tirar todo aquele barulho, aquela confusão, para você ter energia, para você conseguir focar naquilo que é importante. É você eliminar atividades que tomam o seu tempo, que tomam a sua atenção, que não são relevantes, que muitas vezes são picuinhas, que você nem precisaria ali dar atenção para aquilo e focar naquilo que é realmente importante. É você ter mais tempo, mais energia e mais atenção para aquilo que vai fazer a diferença naquilo que você quer construir. Existe um erro bem comum que acredito que é um erro até meio que geral de entendimento da parada, que é a gente confundir o ser simples com fazer pouco, quando na verdade isso significa a gente escolher o que é realmente importante, aquilo que é essencial e fazer com intensidade, dedicar todos os nossos recursos ou a maior parte dos nossos recursos para aquilo que é importante. Ao invés de ficar preso ali à ilusão da lista de tarefas, onde a gente acaba ali colocando 10, 15, 20 tarefas ali e isso dá uma sensação boa para nós, né? Por que a gente gosta tanto de lista? Porque a gente olha ali, vai marcando as coisas que são menores, as coisas que não são tão importantes e a gente sente que a gente está sendo produtivo, que a gente está avançando, que a gente está conseguindo fazer as coisas, que a gente está sendo bom, quando na verdade a gente está se enganando, porque na prática você está dispersando energia, você está dispersando tempo, você está dispersando atenção ali em atividades que são menos importantes e que vão fazer falta para você conseguir alavancar aquilo que é realmente importante, aquilo que é realmente essencial, aquilo que vai trazer para você a construção da vida que você realmente quer viver, a sua versão de felicidade. E aqui entra um conceito que é muito importante, que virou a minha cabeça, virou uma chave na minha mente, que é, você pode sim fazer tudo, mas nem tudo deve ser feito.
Então quando você começa a olhar desse jeito, você começa a olhar para sua lista de tarefas e falar, cara, o que eu não tenho que fazer? Então o trabalho, na maioria das vezes, é você reduzir a quantidade de coisas e começar a se questionar o que é realmente importante. Quais são as atividades que você vai fazer e que vai tocar para frente as outras atividades, as coisas que são menos importantes e que estão ali penduradas no seu propósito de vida. Você sabe que eu não gosto de ser o teórico do caos, então vamos falar aqui como é que você pode começar a se organizar para você focar naquilo que é mais importante. Então pega aí a sua lista de tarefas, tudo que você tem para fazer. Provavelmente você deve ter aí um monte de coisa para fazer, uma lista aí com mais de 10 atividades, e você vai escolher dentro da sua lista 3 atividades que são mais importantes, 3 coisas que você quer primeiro, que vão fazer mais diferença na sua vida. Vou te dar um exemplo aqui meu pessoal, que é o projeto Aqui Sou Estrategista. Então o meu projeto é o meu trabalho, então eu preciso fazer dele aqui a minha fonte de renda. Então se eu tenho esse projeto como um projeto principal, eu coloco ele como prioridade aqui dentro da minha atividade, dentro das minhas listas. Então eu vou estar sempre fazendo atividades que vão fortalecer esse projeto. Então pega a sua lista, olha tudo que você tem, olha quais são as coisas mais importantes diante daquilo que você quer hoje. Tenta pensar aí dessa maneira que eu te mostrei, né? Que é você começar a perguntar o que realmente vai fazer a diferença. O que realmente vai mover aqui a agulha em direção aos objetivos que eu quero. No segundo passo, a ideia é você eliminar tudo aquilo que é desnecessário. Então você já escolheu quais são os seus principais objetivos olhando para sua lista de atividades, e agora você vai olhar novamente para essa lista e vai se questionar, cara, se eu não fizer isso daqui, o que vai acontecer? Vai ter algum impacto na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas finanças? E aí você começa a eliminar tudo aquilo que não tem impacto direto. E aí o que tem impacto provavelmente são coisas urgentes que você vai precisar resolver, e aí não vai ter muito jeito. Só que no terceiro passo, a ideia é que você estruture, que você crie uma organização para que você sempre esteja focado nos projetos, nas prioridades que são mais importantes, e ali você também consiga tratar as urgências, as coisas que vão surgindo de última hora. Para isso eu recomendo que você use o Notion. Aqui no nosso canal tem vários vídeos mostrando passo a passo do zero, como é que você pode construir, como é que você pode começar a se organizar. Então por isso que eu gosto muito de trazer esses dois lados, né? O lado do processo, o lado do pensamento, da mentalidade, da organização, junto com a ferramenta onde você consegue colocar em prática tudo isso que a gente está falando sobre prioridades, sobre escolher, sobre você realmente definir os seus objetivos e colocar ali um plano prático para rodar, para você conseguir conquistar isso no dia a dia, na rotina. Posso te garantir aqui, com base nas minhas experiências, naquilo que eu já testei, que eu coloquei para rodar, que você ganha muito mais energia, muito mais clareza e muito mais tempo quando você passa a olhar para sua lista de tarefas, para tudo aquilo que você tem que fazer dessa forma. E aí você consegue fugir da picuinha de ficar ali perdendo tempo, energia em um monte de atividades irrelevantes e focar na construção daquilo que é realmente importante. Então, na verdade, o problema nunca foi sobre falta de organização, mas sim sobre a quantidade de coisas que estão competindo ali pela sua atenção, que estão chamando você ali a toda hora para pedir que você dê atenção para coisas que muitas vezes não são relevantes, que até parecem relevantes, parecem importantes, urgentes muitas vezes, mas que acabam ali tirando aos poucos a nossa energia, o nosso tempo, a nossa motivação, a nossa vontade de fazer aquilo que é realmente importante. Por isso que eu quis trazer esse vídeo para compartilhar com você, para você ficar ligado, para você ficar ligada, para você começar a conseguir olhar aí com um certo olhar de prioridade para aquilo que você quer construir e viver. Então essa foi a ideia do vídeo e eu espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo ajude você na prática, no dia a dia. Se esse foi o caso, se você gostou, se esse vídeo bateu com alguma coisa que você já estava pensando, se você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar aqui, use os comentários, eu vou adorar trocar com você, saber qual que é a sua opinião, qual que é a sua vivência, o que você já viu sobre isso, e a gente vai evoluir junto. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não conhecia esse careca que hoje não tá careca porque tá de boné, aqui eu sou o estrategista, eu sou o Caco. A gente fala sobre gestão do tempo, produtividade, autoconhecimento, como é que você organiza a sua vida, como é que você planeja, tudo isso com o objetivo de você conseguir viver bem e trabalhar melhor.
Então o objetivo principal do projeto é viver bem e trabalhar melhor. Como é que você faz isso? Com estratégias, com métodos, olhando de forma consciente, escolhendo onde você vai andar, onde você vai pisar. Fechou? Essa é a ideia do projeto. Se você gostou, se inscreve, ativa o sininho. Eu admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!